Vamos no vídeo de hoje continuar trabalhando a Roma Antiga, agora iniciando o período republicano, que eu resolvi dividir em duas partes. Hoje eu vou apresentar a primeira parte desse vídeo. O governo republicano, que foi instaurado logo após o golpe dos patrícios sobre o último dos reis etruscos, o Tarquínio, passou a ser exercido pelos magistrados, com a assessoria do Senado. Mas na prática, o Senado era o órgão máximo de poder na nova estrutura política. Ele exercia funções legislativas, controlava a administração e as finanças, além de ter o poder de declarar guerra. Os integrantes do Senado tinham cargo vitalício e eram membros da aristocracia patrícia. Os magistrados, que eram os administradores, eram eleitos pelos senadores para um mandato de 1 ano. E não recebiam remuneração, já que eram patrícios ricos, que exerciam essa função político-administrativa. Os principais magistrados ou principais magistraturas eram o cônsul, que podiam ser 2 cônsules, que era o principal cargo político, o pretor, responsável pelo judiciário e pela questão militar, o ditador, que governava a cidade, o questor, responsável pelos impostos, e o edil, ou edis, que eram responsáveis pelos bens e serviços públicos. As instituições republicanas complementavam-se às assembleias romanas, encarregadas da nomeação de magistrados, votação das leis, decisões de guerras ou paz, discutir assuntos religiosos, e na elaboração de plebiscitos. As assembleias centuriais, a curial e a tribal. O sistema político era controlado pelos patrícios. Os plebeus, marginalizados e descontentes, eram fontes de constantes tensões. Os plebeus, por exemplo, eles eram considerados cidadãos, mas não tinham os mesmos benefícios dos patrícios. Por isso, no final do século V a.C., os plebeus retiraram-se para o Monte Sagrado, fora das fronteiras da cidade, onde exigiram representação política. A gente não pode esquecer nunca que os plebeus, mesmo não tendo representação política, mesmo sendo considerados cidadãos de segunda categoria, eles tinham uma importância que em alguns momentos amedrontava os patrícios. Eles formavam a base da infantaria romana. Então eram os plebeus que formavam aquele corpo militar que ia para os confrontos, que iam para as guerras. Em virtude dessa insatisfação e das pressões dos plebeus, os patrícios cederam a essa pressão e criaram o cargo de tribuno da plebe, uma nova magistratura eleita pelos plebeus e que tinham, entre outras funções, a força de vetar leis promulgadas pelo Senado que fossem prejudiciais à plebe. Além disso, os patrícios tomaram outras decisões, como a criação, a elaboração da Lei das 12 Tábuas, que é importantíssima na história do sistema de direitos no Ocidente. A Lei das 12 Tábuas colocou ali na tábua, de maneira eternizada, as leis, em 12 tábuas. E isso acabou com uma tradição de legislação oral
que privilegiava os patrícios, já que eram eles que elaboravam, que falavam sobre as leis que valiam, né? E colocou a lei definitivamente acessível, que as pessoas lessem e conhecessem os seus direitos, né? Além disso, foi permitido o casamento entre patrícios e plebeus, né? E também os plebeus passaram a ter acesso a terras públicas, que é uma reivindicação antiga deles, já que, como parte da infantaria, muitas das terras conquistadas e que eram incorporadas pela República, elas iam direto para as mãos dos patrícios, e os plebeus não tinham direito a nada. E os plebeus, com essa nova legislação, passaram a ter direito a uma parte de suas conquistas. Mesmo assim, os conflitos continuaram, principalmente em consequência das transformações econômicas, né, que foram resultados ou que foram provocadas pela política de expansão territorial.